E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim conversar com vocês sobre este livro aqui, o É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro assim que virou um best-seller, que já vendeu mais de 5 milhões de cópias ao redor do mundo e que se tornou esse fenômeno de vendas por causa do TikTok, porque ele foi publicado em 2016, mas ele só foi virar esse fenômeno mesmo em 2021, porque diversos vídeos sobre ele viralizaram no TikTok, ou como as pessoas chamam, né, a comunidade de pessoas que falam sobre livros no TikTok, o BookTok. Mas antes de eu dar minha opinião sobre o livro, eu quero perguntar pra você que leu e que gostou do livro. Por que você gostou? Me conta aqui nos comentários. Eu juro que não é bait, gente. Eu realmente quero saber. Você gostou, assim, pelo fato de ser uma história romântica? Pelo fato de ser uma história de superação, já que a personagem consegue sair de um relacionamento abusivo? Me conta aqui nos comentários. Eu pergunto isso porque eu achei um livro, assim, não que ele seja necessariamente ruim, mas eu achei um livro, assim, super enorme, super comum. Eu penso em outros livros ficcionais que viraram fenômenos de venda, como por exemplo o Código da Vinci, há anos atrás, ou mesmo Harry Potter ou Senhor dos Anéis, né? No caso do Harry Potter e Senhor dos Anéis tem toda essa criação de um universo de fantasia que é bastante apelativo, e aí realmente, né, vira esse fenômeno. Ou então o Código da Vinci, que tinha aquela coisa, né, da teoria conspiração por trás, de que estão te escondendo alguma coisa, e aí virou esse fenômeno. E esse aqui não, é uma história super comum, então eu tô com um pouco de dificuldade de entender por que virou esse fenômeno. Pra quem não sabe do que o livro se trata, ele conta a história de uma mulher chamada Lily Bloom. Ela é uma mulher assim nos seus 20 e poucos anos. O livro começa e ela tá no topo de um prédio depois do funeral do pai dela. O funeral do pai dela foi um desastre porque, né, pediram para que ela falasse algo sobre o pai dela e ela ficou em silêncio, né? Porque assim, o pai dela era um pai abusivo, principalmente em relação à mãe dela. Como ela não tinha nada de bom para dizer sobre ele, ela ficou em silêncio. Então, ela tava processando a morte desse pai, né, que era um pai abusivo. Enquanto ela tá no terraço desse prédio, ela encontra um cara chamado Ryle Kincaid. E o cara chega assim no terraço, assim, basicamente chutando cadeira, sabe? E aí os dois começam a conversar e tal. Depois eles acabam se reencontrando e eles têm um relacionamento. Então, assim, é assim que começa o livro, mas ele tem outras partes. E aí, no desenrolar da narrativa, ela vai ler o diário que ela escrevia quando ela era adolescente. Então, de certa forma, ela vai reviver todos esses abusos que o pai dela cometia contra ela e contra a mãe dela. Mas, apesar de estar revivendo todas essas memórias, ela segue com a vida dela. O grande sonho dela é de abrir uma floricultura. E aí não é por acaso que o nome dela é Lily Bloom. Pra quem não sabe, Lily em inglês é uma flor, se eu não me engano, eu acho que são lírios, e Bloom significa flor. Então eu achei isso até meio clichê, assim, de que ela adora flores, quer abrir uma floricultura e o nome dela é Lily Bloom, mas tudo bem. A história se passa em Boston, ainda que a Lily, ela seja do Maine, né, do estado do Maine, que é um estado também ainda no oeste dos Estados Unidos. Outra coisa que ela também vai lembrar enquanto ela lê esses diários é, digamos assim, do primeiro amor da vida dela, o cara que tava morando na rua, e ela vê que esse cara, ele tá morando numa casa abandonada. O lugar onde ela morava no Maine fazia muito frio e era inverno. Ela tava vendo que aquele cara ali ia acabar morrendo de frio naquela casa abandonada, porque era uma casa que não tinha aquecimento. Então assim, ela meio que começa a deixar umas roupas, umas comidas pra ele e tal, e aí os dois começam a desenvolver essa amizade e eventualmente eles acabam tendo um relacionamento, né, mas é tudo muito escondido, assim, os pais não podem descobrir. Ela volta e meia, ela deixa ele vir até a casa dela e deixa ele tomar banho. Então assim, esse diário também vai servir pra mostrar pra gente como ela vivenciou esse primeiro amor. E assim, né, vai deixar muito claro, assim, que o Atlas marcou muito a vida dela. Outra coisa importante do enredo é que a Lily vai ter um relacionamento com esse Ryle, que é esse cara que ela encontra nesse terraço, mas só que vai ser um relacionamento abusivo. Então, ao mesmo tempo que ela tá lendo o diário e revivendo esses abusos que ela e a mãe dela sofreram na infância, ela, infelizmente, ela vai acabar sofrendo abusos também desse cara, porque ele tem no passado dele, assim, um grande trauma que ele sofreu, e isso, assim, torna ele muito agressivo em determinados momentos. E aí, eventualmente, ele acaba agredindo a Lily fisicamente também. Assim, gente, eu comecei não gostando muito do livro, aí eu continuei lendo e continuei não gostando, mas no final até acho que deu uma salvada, assim, o final eu achei ok. Mas assim, nada que justifique esse sucesso todo, sabe? Eu realmente tenho dificuldade de entender porque que um livro tão comum virou todo esse auê. Por isso que eu perguntei, né, pra quem gostou, por que gostou. E assim, por que eu não gostei do livro? Foram por vários motivos. O primeiro deles é que assim, ó, parece que nenhum personagem aqui nesse livro tem problema financeiro, sabe? Até mesmo esse morador de rua que ela vai ajudar, eventualmente ele vai se tornar um cara com grana, porque ele vai se tornar um chefe de cozinha e vai abrir o próprio restaurante, e óbvio que é um restaurante super renomado logo de cara, assim. Por exemplo, a Lily, ela ganha uma herança do pai e ela consegue abrir o próprio negócio dela, né, que é a floricultura, assim, num toque, sabe? O cara, esse Ryle com quem ela se envolve, o cara, ele tá se formando como neurocirurgião, aí é óbvio que ele também tem bastante dinheiro. E aí uma funcionária da Lily, assim, é uma mulher que acaba
se tornando a melhor amiga dela. Ela é irmã do Ryle, inclusive. E elas meio que se encontram por acaso, assim, foi um reencontro que ocorre por acaso. Essa irmã dele um dia vê que ela tá abrindo um negócio, ela entra na loja e se oferece pra trabalhar lá. E aí ele fala, olha, só posso te pagar o salário mínimo e tal. E mesmo assim ela aceita, porque, tipo assim, ela é tão endinheirada, mas tão endinheirada, que ela se sente entediada. E, tipo assim, gente, isso não acontece, né? Por mais que a pessoa tenha dinheiro, ninguém vai querer trabalhar num trabalho das 8 às 6, sabe? Não sei, na minha opinião, isso é muito inverossímil. E essa mulher, ela tem muito dinheiro porque o marido dela é um grande investidor, assim, ele investe e ficou muito rico. Outra coisa que também me incomodou no livro foi que, assim, inicialmente, o Ryle e a Lily, eles meio que flertam, mas o Ryle deixa bem claro que ele só quer sexo, que ele não quer ter um relacionamento, que ele só quer algo casual. Ele fala que não, que ela não quer isso. Ele eventualmente acaba cedendo e os dois começam a ter um relacionamento e em seguida eles casam. A impressão que me passou é que a personagem, assim, de certa forma, por ter essa virtude de não querer transar casualmente, que ela foi premiada e teve um relacionamento, sabe? Eu achei, de certa forma, isso aqui um pouco moralista. Por que a personagem não podia simplesmente ter um relacionamento? Ah, sim, vamos ter algo casual e aí, eventualmente os dois se apaixonam, sabe? Isso pode acontecer. Então, eu não sei, assim, parece que quer premiar essa virtude da personagem, né? Ai, não, eu não faço sexo casual, sabe? Não sei. Não é que uma pessoa não possa ser assim, né? Mas pra mim isso aqui me pareceu um pouco moralista. Outra coisa também que eu achei forçada é que o Ryle, assim, nossa, ele é um cara lindo, ele é alto, ele é forte e ele é um neurocirurgião, ele não é um profissional qualquer, sabe? Então, tipo assim, tudo é o cara, ele é tudo, ele é lindo, ele é rico, tipo assim, eu acho isso meio forçado, sabe? Por outro lado, também tem a questão de que, inclusive, caras lindos, bem-sucedidos também podem ser abusivos, né? Vou dar esse mérito pro personagem. E aí, outra coisa também é que quando esse Atlas, que era esse morador de rua que a Lily ajuda quando ela era adolescente, reaparece, ele também reaparece, assim, já um chefe super renomado, sabe? Por que ele não pode reaparecer um cara que tá trabalhando num restaurante de sous-chefe, sabe? Alguma coisa assim. Por que o cara tem que ser o foda, entendeu? Sei lá, eu acho isso muito inverossímil. Ninguém é tão cercado, assim, de tantas pessoas bem-sucedidas. Pelo menos, né, na minha experiência, não. Ela não é pra ser uma pessoa rica, né, de posse, ela é de uma classe média, assim. Uma pessoa que tem condições de abrir o próprio negócio, mas que não é necessariamente rica. E aí, assim, é muito estranho que, né, todo mundo à volta dela, assim, é super, hiper, mega bem-sucedido. Em relação, assim, a todos esses personagens serem super bem-sucedidos, principalmente financeiramente, eu noto, assim, que eu meio que não faz sentido porque a própria autora, depois, tem até um apêndice em que a autora vai falar um pouco da experiência dela, porque ela também, o pai dela também era um pai abusivo em relação à mãe dela, e ela comentou, assim, que acho que por 2 anos da vida dela, eles tinham, assim, eles não tinham dinheiro pra nada, só tinham dinheiro, assim, pra comida e era isso, né? E a comida não era nem muito variada, digamos assim, eles comiam sempre a mesma coisa. Então, por que não colocar isso também aqui, né? Eu imagino, talvez, que ela quis colocar que até mesmo pessoas de classes mais altas também podem sofrer relacionamentos abusivos. Mas a gente sabe que a grande realidade é que as mulheres, elas acabam muitas vezes permanecendo em relacionamentos abusivos porque ela não tem condições financeiras de sair dele, né? E que foi, de certa forma, o que aconteceu com a mãe dela, que a mãe dela resolveu sair e passou por grandes dificuldades financeiras. Então, assim, né, por que não colocar, de certa forma, assim, mais diversidade socioeconômica do livro, né? Poderia, eu acho. Na minha opinião, acho que teria sido um livro melhor. E isso parece, assim, ser muito uma coisa bem de americano mesmo, né? De querer vender, de que não, se tu trabalhar duro, tu vai conquistar os teus sonhos e tu vai ser bem sucedido financeiramente. Que é, de certa forma, o que acontece com o Atlas, né? Ele é um morador de rua, aí ele se alista no exército e tal, aí depois ele aprende, né, a profissão e vira super bem sucedido. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, sabe? Por isso que eu achei isso aqui muito forçado, é muito essa coisa de tentar vender o sonho americano para as pessoas. Outra coisa que eu não gostei foi que, assim, ó, inicialmente ela perdoa o abuso que ela sofre do Ryle. Então, assim, é óbvio que depois isso vai mudar, tá? Mas, assim, isso me incomodou muito, gente. No momento que tu sofre a primeira violência, tu já tem que sair desse relacionamento. Isso aqui eu tô dizendo pra toda e qualquer mulher que estiver me ouvindo, tá? Se, assim, ó, se tu tá com um parceiro que eventualmente dá um soco na parede porque tá brabo, tem que ter bem claro na tua mente que em outro momento não vai ser a parede, vai ser tu. Então, assim, não se pode ficar nesse tipo de relacionamento, gente. Tem que sair. Se a pessoa te agride, já era. Vai, faz uma denúncia na delegacia, pede, nós aqui no Brasil, felizmente, nós temos a Lei Maria da Penha para pedir medida protetiva, tá? Não dá pra perdoar, porque isso vai acontecer de novo e na próxima vez pode ser fatal, tá, gente?
E outra coisa ainda que me incomodou é que, assim, quando a Lily, ela finalmente consegue sair desse relacionamento abusivo, quem tá ali pra ajudar ela é óbvio que é o Atlas, né? Ela não é pra mãe que ela liga, não é pra amiga que ela liga, é pro homem, entendeu? Parece que, assim, tem que ser aquela figura que se chama de male savior, que, assim, nada em português seria algo como o macho salvador, sabe? Que, tipo, tem que ser um homem pra resgatar a pobre mulher indefesa. Isso também me incomodou, não precisava, gente. Ela tinha outras personagens que eram amigas, tinha a mãe que ela podia pedir ajuda, então não se justifica. Mas eu fiquei feliz que, pelo menos no final do livro, né, toda essa questão se resolve. Eu acho que o livro tem uma mensagem final bem interessante, né, de que abusos não são toleráveis. E apesar de todos esses problemas que eu vi no livro, ele ainda assim não é um livro ruim. A história é uma história bem contada. Só que eu fico chateada que um livro com tantos problemas, um livro até de certa forma meio moralista, faça tanto sucesso, principalmente entre jovens. E é por isso que eu perguntei, assim, se você gostou, por que você gostou, né? Porque eu quero te sugerir outras coisas, acho que livros muito mais saudáveis, com enredo, talvez. Não que eu acho que a literatura tenha essa obrigação, né, de dar uma lição de moral na gente, não. Mas eu acho, assim, por que um livro com tantos problemas, até de certa forma meio moralista, faz tanto sucesso, sabe? Eu fico meio chateada com isso. Eu preferia que livros mais progressistas fizessem sucesso, sabe? Ou que, por exemplo, se fosse um livro com mais diversidade socioeconômica, que não fosse um livro moralista, né? Que a mulher pudesse ter relacionamentos casuais e ainda assim ter um relacionamento. Todas essas coisas, assim, sabe? Eu acho que teria sido um livro bem melhor. Eu acho que seria um livro mais saudável, principalmente mulheres jovens lerem. E se você é uma mulher que tá num relacionamento abusivo ou que já sofreu violência, tu pode buscar ajuda através do número 180, ok? Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima.